Estamos de volta e a gente traz, a partir desta terça-feira, pelo menos uma vez por semana, o professor Nailor Marques Júnior vai estar com a gente trazendo discussões importantes sobre educação e mercado. Professor Nailor, seja bem-vindo mais uma vez e agora muito obrigado. No quadro fixo de colunistas. Eu estou muito feliz com a repercussão do nosso trabalho e com esse bate-papo aqui. Eu acho que tem muita coisa, que as pessoas têm muita coisa para aprender aqui. Eu acho que vai ser legal. Bom, vamos falar um pouco então sobre esse tema e eu gostaria de começar o nosso papo de hoje falando sobre onde a escola erra quando a gente pensa em educação e mercado. Eu acho que a escola erra, na verdade a escola acerta em muita coisa, mas a escola brasileira é errada porque a escola brasileira está dissociada da realidade. O que está acontecendo é, a gente está vivendo um mundo que gira em rotação 78. Eu tenho um pouco mais de idade, talvez quem está nos ouvindo não saiba o que é isso. Mas antigamente aqueles discões assim, bolachões, eles tinham rotação 78, 45 e 33. Ocorre que o mundo gira em rotação 78, que é o mundo da internet. E a escola está rodando em rotação 33. Ou seja, eles estão desconectados. O mercado de trabalho... São ritmos diferentes. Exatamente. O mercado de trabalho pede gente com grau de competência. E a escola está preparando gente para outro mundo, para um mundo que já morreu. Eu sempre digo que a escola está assassinando hoje o velhinho, assassinando amanhã, desculpe, o velhinho que morreu de causas naturais ontem. Não é? O que ela está preparando para você matar já morreu ontem. Então você está aprendendo para quase nada. Então há um descompasso entre as demandas do mercado e muitas vezes o que se ensina na escola. Sim, porque o mercado precisa de pessoas competentes, não é verdade? E as habilidades que formam essas competências, que são pouco trabalhadas na escola. Veja, o nosso estudante ele fica 11 anos na escola e ele sai da escola analfabeto em matemática e analfabeto em língua portuguesa. Ora, se eu saio da escola depois de 11 anos, estudando 11 anos, analfabeto em matemática e analfabeto em língua portuguesa, eu posso incluir que outros conhecimentos, que outras habilidades eu posso incluir no meu conteúdo. Compreendem que o erro está exatamente isso. A nossa escola bate mal, ela não detecta aquilo que o aluno precisa saber com profundidade. E ela fica ensinando um monte de perfumaria. Para empregar um monte de gente, ela ensina um monte de perfumaria. Eu sei que muita gente vai bater em mim agora, dizendo, mas e filosofia, mas e sociologia, porque nós estamos agora nessa discussão da escola sem partido e tal. Acho a filosofia, acho a sociologia, acho tudo isso importante de ser ensinado. Mas acho que isso tem que vir depois a reboque de conhecimentos profundos e sólidos como matemática e língua. Então não significa abrir mão de um pensamento mais elaborado. Não, até porque quando eu estudo matemática, quando eu estudo filosofia, a lógica é um dos elementos a lógica da matemática é um dos elementos da filosofia. E a sociologia ou a filosofia que eu estudo, ela terá de ser expressa de alguma forma, e é por intermédio da língua. Eu vejo professores de química, de matemática, dizendo assim, eu não preciso falar correto. Eu sou professor de química, eu sou professor de matemática, e eu sempre digo assim, mas espera aí, você ensina matemática em quê? Em chinês? Não é? Em chinês, o cara tem que entender o que você está falando. Não é? O código de comunicação é o mesmo para quem ensina matemática ou para quem ensina língua portuguesa. Eu tenho que falar e tenho que me fazer compreender. E isso não acontece. Não é? Aí essa falta de sintonia vai para o mercado de trabalho. A empresa quer uma coisa e o funcionário, o colaborador, está fazendo outra. Enquanto eles não se encontram, o que acontece? Ela vai trocando de funcionários. E a gente está vendo no Brasil, falta emprego no Brasil? Eu vou dizer a você, não falta. O que falta é mão de obra qualificada para encontrar os empregos que tem. Esta é a verdade. Não é? Professor Nailor, quando a gente fala também desse universo, eu acho que é importante a gente diferenciar competência e habilidade. E essa é uma questão de mercado que é fundamental ser compreendida. É fundamental porque, na verdade, os próprios planos diretores de educação dizem que as escolas precisam desenvolver habilidades e competências. O que eu acho é que é um equívoco no que diz respeito à habilidade e competência. Vamos por partes. O que é uma habilidade? Não é? É a capacidade que você... são coisas que você consegue desenvolver em determinados ramos específicos. Não é? Então, por exemplo, eu sou professor e palestrante. Então, o que eu preciso desenvolver? Quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver? Por exemplo, eu tenho que desenvolver língua. Eu tenho que me comunicar com clareza. Eu tenho que falar coisas que as pessoas podem entender. Então, eu estudo língua portuguesa, eu estudo construção de texto. Veja, então, estudar língua portuguesa, conhecer bem a língua, é uma habilidade que eu desenvolvi. Saber me expressar com clareza é outra habilidade que eu desenvolvi. Saber escrever, não é? Ter coesão, ter coerência, é outra atividade que eu desenvolvi. Agora, repare que todas essas habilidades convergem para um mesmo fim. E esse fim é
o de ser um bom palestrante ou um bom professor. Quando várias habilidades são somadas, elas formam uma competência. Então, isso que as pessoas precisam entender. O que é uma competência? É o somatório de várias habilidades. Bom, o que acontece é que o mercado está exigindo mais que isso. Então, se eu quero ser um professor diferenciado, mais do que um professor competente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que convergir outras habilidades para formar outra competência. Então, no meu caso, por exemplo, eu aprendi inglês, aprendi francês, aprendi espanhol. E eu também viajei em muitos lugares. Eu conheço pelo menos uns 40 países. Isso me deu a possibilidade de entender como outras pessoas pensam, como outras escolas se estruturam, como outros mercados de trabalho se estruturam. Então, repare que eu desenvolvi outras 4 habilidades que convergem para o mesmo fim, que é comunicar bem. Ora, eu já tinha uma competência, não é? Que era de língua, de texto, de comunicação. Desenvolvi outras habilidades que formam outra competência. Então eu tenho 2 competências. Uma competência mais uma competência formam uma metacompetência. E o mercado do século XXI está buscando pessoas metacompetentes, ou seja, mais que competentes. Porque gente competente já tem. O que a gente está precisando é mais, é um plus. É aquele sujeito que vem aqui, você que vem para a redação. E você não é só o sujeito que apresenta. Você é a pessoa que escreve, é a pessoa que sabe buscar a notícia, é o que sabe interpretar a notícia, é que sabe entrevistar. Então, antigamente tinha o apresentador do jornal. Vamos pensar lá no antigamente. O cara sentava e lia só o que estava escrito, o que davam para ele. Hoje não. Você sabe que trabalhar numa redação, todo mundo aqui, exige muito mais habilidades do que eu antes. Senão, se você é só o cara que lê, não interessa. Muita gente sabe ler. Se você é só o cara que sabe falar, o rostinho bonito. Lembra antes que a televisão era apenas um rostinho bonito. Não é? Hoje não é mais assim. Hoje você tem que ter um conjunto de outras atividades. E muita gente vai para o mercado de trabalho esperando que a empresa o mantenha empregado porque ele tem 2 ou 3 filhos. Isso não vai acontecer. Não é? Até porque não foi a empresa que fez os filhos. Não foi você. Professor Nailor, e onde fica o talento nessa história toda? Olha, eu tenho uma dificuldade com a palavra talento, sabia? Eu tenho uma dificuldade enorme com a palavra talento. Porque no Brasil, o brasileiro tem mania de exagerar as coisas. Qualquer porcaria, qualquer sujeito que faz qualquer porcaria é talentoso. Não é verdade? Hoje a gente está aí na época dos MCs, né, dos funkeiros e tal. Olha como a fulana é talentosa, olha como a Betânia é talentosa, olha a Anitta, olha o MC no seu... Eles não tem talento nenhum. O talento desse povo é zero, não é? É zero. Eles são produtos de mercado, de mídia. Eu espero que eles entendam isso. Do jeito que eles apareceram, vão desaparecer, graças a Deus, não é? A grande questão é, hoje é a Anitta de hoje, amanhã é a Anitta de amanhã, assim como a gente teve antes. Quando a gente fala em talento, a gente tem que pensar em Leonardo da Vinci, em Mozart, em Beethoven, que compôs a 9ª Sinfonia surdo. Isso é talento. Eu tenho que pensar no Claude Monet, que pintou a ponte chinesa cego. Né? Isso é talento. Então nós estamos falando de um número muito reduzido de pessoas. Agora, talento tem uma coisa, você nasce com ele, ou não nasce com ele. E pode ou não aperfeiçoá-lo ao longo da vida. A habilidade é para gente como eu e você, como a maior parte dos espectadores aqui. A habilidade você treina. Então, para você que está nos ouvindo, bote bem uma coisa na sua cabeça. O mundo não precisa de gente talentosa. O mundo precisa de gente habilidosa. E a habilidade a gente treina. Talento a gente não treina. Ou seja, então, se aprende, né? Aprende, e aperfeiçoa. É técnica, aperfeiçoa. Pode estudar, a escola pode fazer isso por você, você pode fazer isso por você. Professor Nailor, valeu pela conversa, até a semana que vem. Muito obrigado, até a semana que vem. Professor Nailor Marques Júnior conversou com a gente aqui dentro do Ponto com o News. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos.